Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. A aula de hoje fala sobre um conteúdo que é muito conhecido de cada um de vocês, eu tenho certeza disso, e a gente usa muito no nosso cotidiano, que é a multiplicação de números naturais. Inclusive, a Base Nacional Comum Curricular, para os mais íntimos, BNCC, coloca como a terceira habilidade que o aluno do sexto ano tem que saber, que é resolver e elaborar problemas envolvendo cálculos, com essas operações, que são as primeiras operações que a gente vê no ensino fundamental, que são adição, subtração, que já vimos no nosso vídeo, há algumas semanas, e multiplicação e divisão. Hoje a gente vai relembrar e para você que não sabe, a gente vai aprender tudo que é de mais importante dessa operação famosa, que é a multiplicação de números naturais. Ah, e você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, a casa é sua. Aproveita para amassar o botão de inscrever-se, ativar o sininho para receber nossas notificações. E você que já está com a gente há muito tempo, você sabe, esse canal, esses vídeos são feitos especialmente para você. Galera, primeiro vamos definir uma multiplicação. A multiplicação nada mais é uma maneira mais elegante e econômica de escrever uma adição em que todas as parcelas são iguais. Lembrando que os termos de uma adição são chamados de parcela. Se eu tiver operação usada quando queremos adicionar parcelas iguais. Eu tenho uma adição, 5 mais 5 mais 5 mais 5. Olha o tempo que eu perco e olha quanto eu gasto de caneta para poder escrever isso. Existe uma maneira mais econômica, uma maneira mais elegante, que é através de uma multiplicação. Como o 5 apareceu 4 vezes, eu falo 4 vezes o 5. Esse símbolo aqui, esse xizinho, representa a multiplicação e ela pode ser substituída por um pontinho também, beleza? Esse resultado, que é 4 vezes 5, vai dar 20. Cada um desses termos que a gente tem na multiplicação, a gente chama de fatores. Esses são os nossos fatores e o nosso resultado é chamado de produto. Mas, Brunão, a multiplicação serve só para isso, para somar parcelas iguais? Excelente pergunta, meu nobre. Você sempre tira onda com essas perguntas. A resposta é não. Nós temos mais algumas utilizações, mais algumas utilidades para a nossa boa e velha multiplicação. A primeira delas é quando a gente tem uma formação retangular. Por exemplo, você se depara com uma bandeja cheia de brigadeiro, aquele brigadeiro que eu sei que você adora, e aí você quer saber quantos brigadeiros tem nessa bandeja, você tem que contar um por um. O que você vai fazer? Você vai contar, o editor vai me ajudar aí, você vai contar as linhas de brigadeiros que você tem, supondo que estão todas as fileiras com quantidades iguais, você vai contar as linhas de brigadeiros que você tem e contar as colunas. Fazendo a multiplicação da quantidade de linhas pela quantidade de colunas, você tem a quantidade total de brigadeiros. Portanto, a primeira é formação retangular. Quando a gente tem uma formação retangular, basta multiplicar linhas por colunas que você tem a quantidade de objetos. A segunda utilização que a gente tem, além da inicial, é sobre combinações. Imagine que você tenha, você está numa rede de fast food que você pode escolher qual o tamanho do pão que você vai escolher, se é pequeno ou grande, qual tipo de pão entre 4 tipos possíveis e qual recheio que você vai usar entre 3 recheios possíveis. As combinações que você pode ter também serão calculadas através de uma multiplicação. Para quem quiser se aprofundar nesse conhecimento, tem um videozinho muito maneiro que eu preparei para vocês já há algum tempo, que é sobre o princípio fundamental da contagem. Nesse caso, desse exemplo que eu dei para vocês, eu multiplico 2, que é a quantidade de tamanhos de pão, por 4, que é o tipo de pão, os tipos de pão que a gente tem, por 3, que é a quantidade de recheios. Portanto, nós temos aqui que a gente usa a multiplicação quando a gente quer calcular combinações. E por fim, a gente também usa a multiplicação quando a gente fala sobre proporcionalidade. Como assim proporcionalidade? Imagine que você vai dar uma reunião presencial, nesses tempos de pandemia é importante que se diga isso, você vai dar uma reunião presencial para 10 pessoas e aí você encomenda 2 litros de refrigerante para poder receber essas 10 pessoas. Supondo-se que você tenha, ao invés de 10 pessoas, 20 pessoas, ou seja, você dobrou a quantidade de pessoas, você deveria dobrar também a quantidade de refrigerante para que todos pudessem tomar a mesma quantidade que tomariam inicialmente. Então nós temos o que a gente chama de proporção. A multiplicação é usada também em uma proporcionalidade.
Beleza? Tranquilo até aqui? De buenas? Assim como a adição, a multiplicação também tem propriedades que são muito importantes que a gente saiba, porque elas podem nos ajudar na resolução de alguns problemas. A primeira delas é o fechamento. O que quer dizer o fechamento? Imagine que eu multiplique dois números naturais. Sempre, always. Que eu multiplicar dois números naturais, o resultado tem que ser natural. Não tem como ser diferente. Então, botando o símbolozinho de pertence a naturais, pertence a naturais, pertence a naturais. Beleza? Segunda propriedade, elemento neutro. Nós vimos na adição que o elemento neutro da adição é o zero. Na multiplicação, eu tenho, exemplo, 2021 vezes 1 é igual a 2021. Quem é o elemento neutro da multiplicação? Excelente, meu nobre, é o número 1. Sempre que você multiplica um número natural por 1, o seu resultado será esse número natural inicial. Temos a propriedade comutativa, que também valia lá na adição, só que naquele caso a ordem das parcelas não alterava a soma. Aqui a gente tem aquela famosa, a ordem dos fatores não altera o produto, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Se eu tiver 7 vezes 5 é igual a 5 vezes 7, que é igual a 35. Show? Mais uma propriedade importante, associativa. Imagine que eu tenha uma multiplicação de 3 números naturais. E aí eu coloco para vocês duas situações. Uma que eu coloco a prioridade no 3 vezes 4 e a outra que eu coloco a prioridade no 2 vezes 3. Será que os resultados serão iguais? Vamos ver. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Ahá! Ou seja, quando a gente tem uma multiplicação de 3 ou mais naturais quaisquer, independente de quem você faça primeiro, o nosso resultado será o mesmo. O nosso resultado será o mesmo. Copiou? E uma propriedade que às vezes dá dor de cabeça aí, faz uma galerinha arrancar os cabelos, eu não tenho como fazer isso, mas enfim, a distributiva, a propriedade distributiva, como o nome está dizendo, ela vai valer tanto para multiplicar uma adição de naturais ou multiplicar uma subtração de naturais. Eu vou dar o exemplo das duas situações. Primeiro, 5 vezes 4 mais 3. A tia Creide te ensinou que a gente deveria fazer primeiro quem está dentro dos parênteses e depois o que está fora, que no caso é a multiplicação. A tia Creide está certa, como sempre. Mas aqui a gente pode usar também a propriedade distributiva, que é como se você tivesse distribuindo esse número que está aqui fora por cada termo que a gente tem dentro dos parênteses. E aí eu teria 5 vezes 4, esse sinal que eu tenho dentro dos parênteses, eu permaneço com ele, mais 5 vezes o 3. Eu estou distribuindo esse fator 5 para cada um dos termos que eu tenho dentro dos parênteses. E aí eu vou realizar essas multiplicações parciais. 5 vezes 4 vai dar 20, 5 vezes 3 vai dar 15. Somando, nós teremos 35, que é o resultado que você também encontraria se fizesse essa adição primeiro. A distributiva também serve quando a gente tem uma subtração. Um exemplo, 7 vezes 6 menos 2. Distribuindo esse valor, eu vou ter 7 vezes o 6. Como eu falei para vocês, eu conservo esse sinal que eu tenho aqui, que é o menos dentro dos parênteses, e distribuo 7 vezes o 2. Realizando esses produtos parciais, eu vou ter 7 vezes 6, 42. 7 vezes 2, 14. Subtraindo, nós temos o 28. Beleza? Para mostrar para vocês que essa habilidade que é exigida dos alunos do 6º ano na BNCC também é vista pelos bruxos e bruxas maiores, eu trouxe uma questão do Enem de 2010 que envolvia a multiplicação de números naturais. Bora resolver comigo. O enunciado dizia o seguinte: a disparidade de volume entre os planetas é tão grande que seria possível colocá-los uns dentro dos outros. O planeta Mercúrio é o menor de todos, Marte é o segundo menor, dentro dele cabem 3 Mercúrios. Terra é o único com vida, dentro dela cabem 7 Martes. Netuno é o quarto maior, dentro dele cabem 58 terras. Júpiter é o maior dos planetas, dentro dele cabem 23 Netunos. Seguindo o raciocínio proposto, quantas terras cabem dentro de Júpiter? Brunão, não sei nem por onde começar. Calma, meu nobre. Confia no bruxo. Vamos por partes. Vamos começar pelas informações que são mais relevantes no nosso enunciado. Primeiro, ele disse que a gente está relacionando o enunciado terras com Júpiter. Então vamos ver. Vamos começar lá do menor deles. O menor é Mercúrio e o segundo é Marte. Dentro de Marte, nós temos 3 Mercúrios. 3 Mercúrios, que é o menor de todos. 3 vezes a massa, o volume do Mercúrio. A Terra, dentro da Terra, cabem 7 vezes o volume, do planeta Marte. Netuno, que é o quarto em volume,
cabe 58 vezes o volume da Terra. E a gente sabe que Júpiter, que é o maior de todos, dentro dele a gente tem 23 vezes o volume de Netuno. O que a questão quer saber? Quantas vezes a Terra cabe dentro de Júpiter? Então, vamos ver o seguinte. Se Júpiter tem 23 vezes o volume de Netuno e Netuno tem 58 vezes o volume da Terra, a gente vai substituir essa informação Netuno aqui por 58 vezes a Terra. Ou seja, eu vou ter 23 vezes 58 vezes a Terra, o volume da Terra. Isso vai me dar o volume de Júpiter. Logo, a única conta que a gente precisa fazer de toda essa confusão aí sobre o sistema solar é multiplicar 23 por 58. Isso para você é galho fraco. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 5, 15. 15 com 2, 17. 1. 2 vezes 6, 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 5, 10 com 1. 1. Vou ter 4, 3, 3, 1. Ou seja, dentro de Júpiter, eu tenho 1.334 vezes o volume da Terra. Tem essa opção aí no nosso... Tem essa opção aí? Claro que tem, letra B de Brunão. Mete um xizão aí, meu nobre. Galera, tranquilo? De buenas? Suavito? Espero que sim. Essa foi a nossa aula de multiplicação. Não se esquece de deixar o joinha, compartilhar esse vídeo com geral, deixar nos comentários o que você gostou, o que você não gostou. Continue nos acompanhando, tem muita novidade pela frente. Obrigado pela audiência e valeu!